Boa tarde para você que nos acompanha agora, 4 horas da tarde, ao vivo pela TV Mundo Maior. Está começando o programa Espiritismo Sem Mistério e hoje abrindo uma nova série de estudos. Hoje começaremos o estudo de O Livro dos Espíritos. E para acompanhar esse estudo eu tenho a grata alegria e o prazer de estar aqui com André Luiz Ruiz. Boa tarde, André. Oi, Júlio. Bem? Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Para mim é uma satisfação, uma honra poder aqui trazer algumas visões interessantes sobre esta temática tão profunda que é o Livro dos Espíritos, não é, Júlio? Bacana. E você que está em casa e quer participar conosco, você também pode participar. Vocês que já vêm acompanhando essa nova programação ao vivo, já sabem que às 3h30 da tarde nós postamos lá no Facebook da TV, que você pode acessar pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Lá vocês vão encontrar um post, uma imagem do programa Espiritismo Sem Mistério, onde você pode deixar o seu recado, a sua pergunta, mandar um abraço, que nos próximos blocos a gente vai lendo, manda um abraço. Exatamente, também, né, André? Porque o programa é feito com você também participando dele, né? Daí a importância do programa ao vivo. Exatamente. E hoje, para a gente começar o estudo, André... Antes de começarmos qualquer coisa, eu queria pedir a você que está em casa, que está interessado em entender as realidades do mundo espiritual, e nós aqui vamos tentar fazê-lo tirando os mistérios que muitas pessoas às vezes pensam, né? Ah, o espiritismo é muito difícil, é muito misterioso, né? Pegue um lápis, pegue um papel, pegue uma caneta, porque nós vamos dar informações que você poderá utilizar até para o seu estudo, para o seu aprofundamento. Por quê? Nós queremos hoje começar no nosso programa, como eu já estava falando com o Júlio, uma abordagem que mostra com muita clareza que tudo o que acontece na Terra não é submetido ao casuísmo. Existe um governo, existe uma previsão, existe um planejamento que traz ao homem esta evolução gradual na medida em que as etapas vão sendo vencidas. E falar do Livro dos Espíritos, nós não poderíamos entendê-lo sem esse contexto. Sim, sem dúvida. E por isso é que eu quero que você esteja bastante atento. E nós preparamos alguns slides para facilitar essa transmissão deste conteúdo de demonstração, Júlio, desse planejamento inteligente para que nós chegássemos até a existência física do Livro dos Espíritos. Vamos começar então? Vamos para o primeiro slide? Vamos lá, vamos para o primeiro slide. Bacana. Vejam só. Então a gente vai jogar aqui na tela, você que está nos acompanhando, vai ver, a gente vai aqui para a câmera geral. Olha aqui, ó. Olha lá, o primeiro Nós slide. temos aqui o primeiro slide com uma lembrança de Aristóteles. Aristóteles, um filósofo grego que viveu no tempo de Alexandre da Macedônia, lá antes de Jesus nascer. E Aristóteles, ele tinha uma definição a respeito das realidades humanas que foi muito adequada, muito apropriada. O homem é um animal social, ou seja, se a nossa biologia de hoje prevê, o nosso estudo da antropologia coloca o homem como um animal racional, e é verdade, Aristóteles, além de considerá-lo racional, ele ainda o classifica como um animal social. E isso quer dizer o quê, Júlio? Quer dizer que o homem, ele está em uma situação de convivência, é da natureza dele ter este relacionamento com outras pessoas. Por isso ele é um animal social, na expressão de Aristóteles. Agora, o que mais que o nosso pequeno slide está mostrando para você? Acompanhe aí na tela para você ver. Os indivíduos, com suas virtudes e vícios, constroem as coletividades, que são, em geral, o somatório das tendências da maioria dos seus membros. Vejam só, como o homem é um animal social, ele se reúne, ele se agrupa. E este grupo tem uma característica, tem uma cara, tem um jeitão. Este jeitão é dado pela somatória destes indivíduos, de suas virtudes e de seus defeitos. E esta somatória
vai dar a qualidade daquela coletividade naquele período. A gente poderia, então, inclusive dizer que surge uma média aí entre os vícios e as virtudes daquela sociedade a partir dos membros que ali estão. Exatamente. É a média da qualidade do que sai dali. É a somatória desses modos de ser, desses interesses. O que é que vai predominar naquele agrupamento Sim. vai dar uma característica naquele período de tempo que vai marcar aquela coletividade. Sim. Então, isso a história demonstra com muita propriedade nos diversos agrupamentos civilizatórios que já existiram. Alguns que são mais belicosos, outros que estão mais pacíficos, outros que são mais felizes, mais alegres, outros que são mais circunspectos. Os tecnológicos, Os que são mais tecnológicos. E isso vai sendo uma construção. Sim. E dessa somatória vai se extraindo esse nível comum, vamos dizer assim, que predomina naquele período. Sim. Agora, no segundo slide, nós vamos mostrar para vocês uma outra coisa interessante. Alguns estudiosos fizeram uma abordagem do indivíduo. As pessoas que vão em busca do estudo, da psicologia, do crescimento, descobrem este pensador que nós colocamos aqui, Piaget. É um estudioso muito, muito importante no desenvolvimento desta abordagem sobre a melhoria da educação. Sim. E ele foi um dos que se notabilizou por frases como esta: professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. E nós vemos aqui que esta personagem da nossa história da educação, ela não é muito apartada de nós, ela nasceu em 1896 e viveu até 1980. Sim. Ou seja, é alguma coisa que está ainda na nossa contemporaneidade. Piaget, ele divide o desenvolvimento da pessoa em alguns níveis. E nós vamos ver no próximo, pode passar já para o próximo slide. Terceiro slide. O terceiro slide, vocês vão ver aí os estágios de desenvolvimento infantil de Piaget. Ele divide em 4 estágios. Eu vou me aproximar aqui da TV, se alguém quiser depois jogar na câmera aberta. Nós vamos, do 0 aos 2 anos, nós vamos ver o quê? Que é o período sensório-motor. Reflexos neurológicos básicos, inteligência prática, contato com o meio é direto, imediato, sem representação ou pensamentos. A criança não está ainda capacitada para esse tipo de abordagem intelectual. Dos 2 aos 7 anos, é um período posterior, pré-operatório, egocentrismo na criança, não relaciona os fatos entre eles, se deixa levar pelas aparências, sem relacionar as situações. Depois, dos 7 aos 11 anos, o que nós vamos ver? A criança já desenvolve outras noções. Acompanhem no texto, vocês estão vendo aí. Noções de tempo, de espaço, de velocidade, de ordem, de casualidade. Ainda ela não consegue abstrair sozinha, sem depender do mundo concreto que a envolve. Ela ainda precisa deste mundo concreto para fazer ilações, para tirar conclusões. Já é mais preparada do que a criancinha que está lá no começo. E dos 12 anos em diante, já há uma criança capaz de pensar nas relações possíveis, considerando inclusive as hipóteses abstratas, tornando-se apta a aplicar o raciocínio lógico a todas estas coisas que envolvem os seus problemas pessoais. Então, nós vamos ver que em Piaget já existe uma preocupação com esta abordagem por etapas. Respeitando o momento de cada Exatamente. etapa, né? As pessoas não sabiam entender a criança. Então, observando, pesquisando, fazendo estas buscas, Piaget determinou que existem faixas nos níveis de crescimento de todas as crianças que passam por essas etapas. Sim. E ele elaborou este critério de avaliação. Então, você vê, Piaget é um pensador que consegue equacionar o problema desta maneira. Além dele, existe um outro, que é o que nós vamos mostrar para você também no próximo slide. Erik Erikson, nascido em 1902 e desencarnado em 1994.
ele escreveu a teoria psicossocial. Então, essas são referências que nós estamos dando para o nosso telespectador, a fim de que ele possa também pesquisar por si mesmo. Nós não queremos que eles acreditem no que nós estamos falando. Queremos que eles busquem, e estas são as referências. E a seguir, no slide que nós vamos colocar para vocês verem, Erikson, ele faz uma demonstração diferente, ele aborda a análise do crescimento das crianças com outros critérios. E ele vai lá do começo, do primeiro, que é a confiança e a desconfiança, até 1 ano de idade, passando pela autonomia, são os opostos que surgem, né? A posição que qualifica e aquilo que cria problemas. No 2º e 3º ano da criança, ela está desenvolvendo a autonomia, mas também os sentidos de vergonha, de dúvida. O 3º, que é do 4º e 5º ano de idade, a criança já tem iniciativa, mas ela tem que se ver defrontada pela culpa. Depois temos, que é o mais interessante, o 4º e o 5º, que são a indústria, a mestria, com as lutas da inferioridade e superioridade dos 6 aos 11 anos. E aí, terminamos nesta primeira abordagem do nosso primeiro bloco, com o 5º item, que é o 5º nível na idade que Erikson definiu, que é a identidade, que vai acontecer dos 12 aos 18 anos. Até os 18 anos estamos lutando, e nós vemos isso na adolescência, não é? O despertar de quem sou eu, o que eu vou ser, como vai ser o meu mundo a partir desses conflitos. Sim. Até aqui, nós queremos mostrar a você que os pensadores humanos descobriram que existem níveis na psicologia da criança que vão do 0 até o seu completo desabrochar. E nós vamos usar isso no próximo bloco para mostrar como que as inteligências do universo governam a vida humana até para que nós melhoremos nas etapas adequadas. Bacana. Então, você que está em casa, não perca no próximo bloco, isso é rapidinho, são 3 minutinhos, é o tempo de você correr lá no Facebook e mandar sua mensagem, e a gente já volta para continuar aqui o programa Espiritismo Sem Mistério. Até lá! Estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistérios. Já estamos no nosso 2º bloco. E é muito importante para você que está em casa, que está nos acompanhando, independente do lugar que esteja. E nós já tivemos a prova aqui, André, de que tivemos uma participação da Espanha, de Portugal, de outros países, de vários estados do Brasil. Mas você que está em casa pode levar essa mensagem para muito mais pessoas. Quer saber como? Você pode ficar sócio do Clube Amigos da Boa Nova e transformar o seu mundo interior e o mundo, nosso querido planeta Terra, em um mundo de regeneração através da divulgação das mensagens do bem. Você liga para 0800 12 18 38 ou acessa também pelo site amigosdaboanova.com.br. Além de uma infinidade de benefícios, como descontos em livros, DVDs, eventos e palestras, você tem acesso a conteúdos exclusivos da Fundação Espírita André Luiz, que compõe-se pela Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, Editora Mundo Maior e a Mundo Maior Filmes. Fique sócio do Clube Amigos da Boa Nova e contribua para a transformação deste planeta em um planeta de regeneração, para que a gente possa continuar trabalhando cada um desses conteúdos, né, André, e levar isso para muito mais pessoas. Quando nós conseguimos fazer uma pessoa pensar, é a forma mais fácil de se evitar o câncer. Né? É a quimioterapia mais barata. É a quimioterapia do saber agir para não contaminar-se com coisas negativas que mais à frente se transformam em doenças. Então, o investimento que as pessoas podem cooperar com aqueles que tentam fazer o mundo melhor, não é só quando doam para a rádio, para a TV, é quando elas fazem com que o mundo sofra menos, porque as pessoas aprendem e mudam. É um investimento que vale muito, né? Isso aí.
Bom, então, André, vamos continuar. Vou voltar aqui para o nosso slide. Exatamente. A gente estava falando sobre o desenvolvimento psicossocial do Eric Erickson. O jovem passa por essas fases que nós estamos vendo nesse slide. Ele tem níveis do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E Erickson vai até os 18 anos e depois entra no sexto nível, o jovem adulto. Nós estamos mostrando tanto Piaget quanto Erickson, não porque nós vamos estar aqui tratando das questões da postura psicológica e é um programa de psicologia. Não. Nós estamos mostrando isso para que você que nos assiste possa pensar que existe este nível, este crescimento gradativo do indivíduo. E como Aristóteles nos explicou que o indivíduo compõe a coletividade, Sim. Essa coletividade, você que está aqui me assistindo, é também reflexo de cada pessoa. Se cada pessoa tem estes níveis naturais, que todas as pessoas se interfiram e do conjunto, nós tenhamos as características daquela época. E quando nós percebemos isto, nós começamos a entender que para ajudar o progresso, quando o seu filho tinha uma dúvida e falava assim para você, mamãe, papai, choveu, como é que chove? Dependendo da idade, não é? Você dizia para ele, olha, chove porque Deus abriu uma torneira lá em cima, né? Abriu a torneira do céu e aí começa a chover. Então esta realidade é a forma pela qual você explica para a criança que isto acontece. Só que não é a verdade. Se você tem um outro filho mais velho, você já pode dizer, não, meu filho, chove porque existe a evaporação, lá em cima há a condensação, e aí as gotas de água ficam pesadas e elas caem sobre a terra, porque ele já tem conhecimento para entender o que o outro irmãozinho mais novo não entende. Inclusive um conhecimento científico já. Exatamente. Pra entender como que funciona. Para ele entender esse mecanismo. Então, o que nós vamos ver no próximo slide? Nós vamos pensar, e isso eu quero que você faça comigo, analisando a humanidade desde o advento de Jesus, como se fosse um menino, como se fosse uma criança. A humanidade, a sua história, nós poderemos fazer um paralelo com o desenvolvimento da criança, da mesma forma que poderemos ver o desenvolvimento da humanidade. É claro que a criança, em 19, 20 anos, atinge a idade adulta. A humanidade, em 20 anos, não faz isso. Sim. Mas, vamos fazer um exercício. Vamos considerar que, para cada ano da criança, nós teremos 100 anos da humanidade. Um século corresponderia a um ano. E assim, poderemos fazer uma avaliação do desenvolvimento da humanidade neste padrão. E o nosso próximo slide está fazendo exatamente isto. Vamos então ver o seu contexto. Olha lá, vamos lá. Vou pegar a câmera aberta aqui, olha. A história da humanidade após o advento de Jesus. Do ano 0 até o ano 476, nós tivemos este primeiro período da humanidade, quando o cristianismo começou a existir, e em 476 foi aquele ano em que o Império Romano, do Ocidente, ele foi derrubado, ele foi conquistado, foi invadido pelos bárbaros. Então marcou o início da Idade Média. Sim. São quase 5 séculos. Seria quase 5 anos na idade dessa criança, essa criança coletiva. Nós estamos lá no começo. Jesus veio falar para as pessoas, veio ensinar o reino de Deus, e as pessoas ouviram aquilo e começaram a trabalhar com aquilo da maneira como podiam. Como Era crianças. O que eles tinham naquele momento para lidar, né? Como crianças. Então, estes 5 séculos, nós poderíamos comparar esta primeira fase do desenvolvimento humano, depois de Jesus, Sim. com aquela primeira e segunda infância do desenvolvimento psíquico da criança. Aquela criança que ainda não tem controle, que não sabe ainda como até ela mesma funciona, está tateando. A criança que engatinha. Sim. Né? Agora, vamos para o slide seguinte. Vamos lá. Vamos ver a segunda fase da evolução psicossociológica da humanidade.
começa a história, como você está vendo aí, do ano 476 até 1453, o período da chamada Idade Média, que pode ser comparado ao período da terceira infância até o início da adolescência. São 1000 anos, que seria da criança dos 5 até os 11, 12, 13, por aí, Sim. em que a criança está começando a ter um controle um pouco maior de si mesma, começando a ter entendimentos a respeito do mundo, mas ela ainda não sabe aprofundar-se, ela não sabe raciocinar de forma com precisão absoluta, com segurança, ela está tateando ainda neste controle. E nós vemos isso na Idade Média. A Idade Média é uma idade muito confusa, é um período em que há muitos conflitos, Sim. há muitas guerras de regiões, de grupos contra grupos. Depois, mais para frente, nós vamos encontrar as cruzadas, aqueles conflitos de nações para libertar a Terra Santa. Com aquela visão ainda da criança que acredita cegamente naquilo que está dito para ela, Sim. segundo as escrituras reveladas. Então, são 1000 anos que nós passamos para a Idade Média, e que depois de 1453 a 1789, nós temos o fim da Idade Média. Quando a Idade Média termina, começa o Renascimento. Renascimento, arte, inteligência, A conhecimento, mente começa a se expandir, descobrimentos, invenções. Veja só, enquanto a Idade Média seria a terceira infância, Sim. até o início da adolescência, essa idade que vai de 1453 a 1789, que é a Revolução Francesa, onde acontecem essas descobertas, onde acontece o movimento iluminista, Sim. onde os homens derrubam o rei, o dono do poder, por Deus. Eles começam a questionar, a filosofia brota com outros argumentos, a mente que está se abrindo. Nós temos então o período que vai do início da adolescência até o ingresso na primeira juventude. E André, ali a gente pode fazer uma relação direta, claro, como é explicado, com a própria adolescência e esse período das revoluções. Isso. Então é um período ali que o adolescente, ele quer mudar o mundo. Exatamente. Ele ainda não sabe como, mas já despertou nele Tem essa vontade, sentimento, né? isso. Eu quero mudar o mundo. Ele deseja, ele quer novidades, ele não está de acordo com as quer coisas. romper com o passado, exatamente. né, com a forma que aquele conteúdo que foi trazido para ele era visto e era entendido por ele e pelos da mesma idade dele, agora eu quero de uma nova forma. Ele contesta tudo, ele duvida de tudo, ele deseja romper com todas as coisas, às vezes até sem entender por quê. Então, nós vamos ver que na história humana, nós tivemos um período assim. Até que nós chegamos na última fase, que é o próximo slide. A terceira fase da evolução. Essa terceira fase, que é da Revolução Francesa, vocês estão vendo aí, é o fim da Idade Moderna e o começo da Idade Contemporânea. Insatisfação com as crenças tradicionais. Questionamentos espirituais. Insegurança perante os sistemas antigos. Este é um período em que tudo se arruína. Os homens não acreditam mais na igreja, os homens rompem com essas tradições de forma assim, que os escravizava nesse período revolucionário, não é? É um período que temos o desabrochar do iluminismo, com o resultado dos pensadores iluministas, Voltaire, Rousseau e outros, e essa revolução do pensamento produz um amadurecimento psicológico do indivíduo para enfrentar os desafios da vida. Agora ele é ele. Ele está, eu acredito no que eu meço, no que eu vejo, não no que me dizem. Ele assume a sua personalidade perante o mundo. Como homem, como coletividade, como humanidade, ele chegou no momento maduro para ele começar a raciocinar sem medo, sem ser pressionado por igreja, pelo capeta, pelo Satanás, por essas coisas que antigamente faziam o pavor das pessoas que pensavam, não é? Nós não podemos esquecer de que Galileu foi condenado à prisão porque teve uma descoberta científica que hoje ninguém duvida, mas que na época era um absurdo. Era muito à frente do tempo Exatamente, dele, né? Porque o que estava ensinando naquela época, a coletividade do seu tempo não estava madura para o entendimento das suas ideias.
É isso aí. Exatamente. Nós temos ainda mais alguns blocos e nós vamos desenvolver essa ideia daqui a pouquinho, não é, Daqui a Júlio? pouquinho. Você que está aí nos acompanhando, quer participar do programa Espiritismo Sem Mistérios, você pode mandar um e-mail para nós. Manda para o esm@tvmundomaior.com.br. Participe conosco, mande a sua dúvida desse tema que a gente está levantando, dos próximos temas também. Você sempre pode participar conosco. E como o André mesmo disse no primeiro bloco, esse programa é feito para você que nos acompanha. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Espiritismo Sem Mistérios, estudando agora o Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos passando, né, pelo contexto histórico e poderia dizer até pedagógico da chegada do Livro dos Espíritos aqui, mesmo, né, André? Isso mesmo, Júlio. A gente já tem algumas participações pelo Facebook. Você que está em casa, que está nos acompanhando, pode acessar lá o facebook.com/TV Mundo Maior. A Sheila Crianças mandou aqui uma mensagem para a gente, André. E a mensagem é a seguinte: boa tarde, não poderia deixar de registrar a minha felicidade em ver e ter o nosso André conosco. Minhas tardes que já são maravilhosas com vocês, agora bombou. Usou uma expressão bem moderna. Bem moderna, bem Júlio. moderna. Isso aí, Sheila. Obrigado, querido. Um beijo para você. Sheila. Um grande abraço. E o Júlio Natal Farias também nos parabenizou aqui pelo programa. Obrigado pela audiência. Júlio, continue nos acompanhando aqui no Espiritismo Sem Mistérios. É isso mesmo. E vamos entender os mistérios que as pessoas pensam que são muito complicados, né, Júlio? E não são, né? Não a gente são nada consegue complicados. desvendar explicando de uma forma bem didática, eu diria. Isso, isso. Né? É o desejo que nós tenhamos aqui, uma coisa fácil das pessoas compreenderem. Exatamente. Então, André, para a gente retomar um pouco, para o público que está em casa, que chegou agora, para a gente passar assim um Nós fizemos resumão. uma abordagem mostrando que, primeiro, há um plano que guia o desenvolvimento da humanidade. Mas, para que nós entendamos este plano, nós fizemos um paralelo com os estudiosos do psiquismo infantil, Sim. que também descobriram que a criança ela passa por fases no seu aprendizado, no desenvolvimento das suas potencialidades. E isto, tanto Piaget quanto Erikson demonstraram. Nós estamos mostrando algumas fases que eles apresentam nas suas teorias e que são utilizadas por pedagogos, por instrutores da juventude para desenvolvimento dessas crianças. Agora, no último bloco, nós fizemos um paralelo entre a evolução histórica da humanidade, vamos dizer assim, como grupo civilizatório, e estes patamares do psiquismo infantil, para mostrar, ainda que não seja uma coisa exata na sua perfeição, sim, que existem também, quando você vê a coletividade como um ser, existem níveis do psiquismo coletivo, níveis da evolução daqueles seres que estão renascidos naquele planeta, como no caso a Terra, que vão modelando os seres para darem oportunidade a um avanço numa outra fase e assim sucessivamente. E então, agora, nós gostaríamos de passar para o bloco seguinte, o slide seguinte, melhor dizendo, com uma lembrança de Jesus. Esta lembrança que você vai ver ali, perguntavam a Jesus, os seus discípulos, Senhor, por que você fala por parábolas? Não é? Algumas pessoas que conhecem o Evangelho sabem que Jesus foi perguntado a esse respeito. E o slide, eu trouxe o slide aqui com a descrição, inclusive dos locais em que você pode encontrar aquilo que Jesus disse. O Evangelho de Mateus. Chegando-se a ele, os discípulos perguntaram, por que lhes fala por parábolas? Jesus respondeu, porque a vocês que estão aqui, vos é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é isso dado. Isso eles não podem fazer, eles não conseguem. Pois ao que tem, que são vocês, nós acrescentaremos coisas, porque vocês já são capazes de entender. Mas aquele que não tem, eles
vai ser lhes retirado até o que parece que tem, que é aquelas convicções que eles ainda não estão seguros. Por isso ele complementa. Por isso que eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Mas Jesus ensinava. Sim. Ele deixava a mensagem, contava a historinha, como o pai conta para o filho que Jesus ou Deus abriu lá do céu a torneira para fazer chover. Exatamente. A criança aquela explicação para ela serve. Ai, que legal, tem um encanamento lá em cima, que Deus abre a torneira. Eu vou rezar para que está muito quente, eu vou rezar para Deus abrir a torneira. É até lúdico, né, para a criança entender dessa forma. No nível da criança que pensa dessa forma. Então Jesus contava a história, mas naturalmente com uma parábola que era mais profunda do que este exemplo que eu estou dando. Aí, o que acontece? Com isto, nós já observamos, Júlio, querido telespectador, que Jesus sabia, como Erickson depois descobriu, como Piaget também estudando descobriu, Jesus era o mestre. Ele sabe que as pessoas a quem ele se dirige não estão preparadas para ouvir tudo aquilo. Mas ele não se recusa a ensiná-las. Então, como ele faz? Ele cria a história, ele dá o conteúdo e deixa a criança mental ficar com aquilo. Primeiro ela acredita que chove porque Deus abre a torneira. Mais adiante ela vai começar, mas que torneira? Que encanamento? Mas isso está meio estranho quando chegar o momento. Será que tem encanamento? Então, e aí nós vamos entender o que Jesus promete quando vamos para o slide seguinte. Que ele já vai começar a trazer a questão do Consolador prometido. Naquele tempo, falando para os seus discípulos, ele diz, olha, para todos eu falo por parábolas, mas para vocês, está no Evangelho de João, capítulo 14, se vocês que estão me escutando me amarem, se vocês tiverem este devotamento, este afeto sincero, guardando os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que Ele esteja para sempre com vocês. Eu vou embora, diz Jesus nessa passagem, eu me vou, mas eu vou pedir a Deus que envie outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, nesta época, nós estamos em que ano? Ano 33. Pouco antes de Jesus ser crucificado. Jesus está no final da sua jornada. E Ele está dizendo para os discípulos, olha, eu me vou, mas eu vou mandar um Consolador. Não fiquem tristes. Aquilo que vocês estão ouvindo de mim, vocês continuarão a saber. Os outros terão a semente. Mas mais adiante, eu vou enviar um Consolador que vai revelar estas coisas e muitas outras. E é interessante, André, frisar essa parte que ele fala que estará para sempre convosco. Isso. Ou seja, isso você acredita que ele tiraria aquela ideia de que Jesus precisará voltar em carne para trazer de novo. Não, ele deixou uma coisa que é eterna. Isso, ele está dizendo, olha, quando vocês estiverem preparados, quando chegar a hora da inteligência plena, vocês compreenderão o funcionamento das leis. Vocês compreenderão como que todo o universo está conectado. Então isto permanecerá para sempre. Não será uma pessoa que vai vir de novo para dizer, pode até ser que Jesus retorne, não sabemos, mas o conhecimento municia o indivíduo do entendimento da natureza. Nunca mais aquele jovem que começou aprendendo que chovia porque Deus abria a torneira no céu e que depois descobriu que existe a evaporação, a condensação, a precipitação, nunca mais ele vai precisar de ouvir aquelas historietas, aquelas coisas que são ilógicas, porque ele desenvolveu o mecanismo do raciocínio. O entendimento daquilo. Exatamente. Né? E, por fim, Júlio, nós vamos para o último slide que nós temos na sequência. Sim. Que nós então podemos comparar o que Jesus falou em 33. Isso está no Evangelho de João também. Olha o que ele disse para os seus amigos que estavam ali. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. É o nível de Piaget, é o nível do Erickson.
vocês não conseguem suportar o que eu tenho para dizer agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus, então, já naquela época, reconhece que vai chegar um momento em que os homens estarão preparados para entender a mensagem que ele quer trazer. E ele aqui, textualmente, ele diz, vós não estáis preparados para suportar. A mente ainda não está madura. Ele até poderia trazer, mas aquilo não ia de forma alguma entrar. É Galileu falando da descoberta que ele fez para pessoas que não entendiam nada. E a gente poderia até voltar um pouco da idade, do momento que Jesus esteve conosco, para Sócrates e Platão, até como precursores da ideia do coisa que já foi falado cristianismo, aqui no nosso programa com a irmã Eliana, lá no estudo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Por que Sócrates, que tem uma doutrina extremamente semelhante com a de Jesus, não foi Jesus e não teve a aceitação que Jesus depois teve? Porque a mente coletiva da época não estava preparada para isso. Ele é o precursor, ele lança a semente, mas ainda o solo não era... Só deixou a base. E olha, depois do ano 33, nós vamos ver no slide, passam-se 19 séculos. Vamos nos lembrar, nós fizemos uma comparação. Cada ano da criança, um século. 19 séculos corresponderiam a 19 anos da criança, que agora já é a jovem, já está na idade adulta, ingressando na idade adulta. E então, em 1857, alcançada a hora da maturidade coletiva, o Consolador prometido por Jesus lá em 33, chega ao mundo para relembrar os ensinamentos esquecidos e revelar outros novos à mente preparada para o entendimento racional. Quando vem, então, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos como o Consolador que chega para a mente entender. Não é mais porque um padre falou, porque um sacerdote de qualquer religião disse que ele era muito inteligente e ele descobriu. Não. É a razão que conduz à descoberta do mundo invisível. Não é mais a intuição, não é mais a abstração. É o efeito físico que faz com que o raciocínio seja chamado a descobrir o mundo invisível, como Jesus havia dito. Este será o modo pelo qual que vai deixar essa mensagem. Vamos deixar tudo claro, sem mistérios. Sem mistérios. E você que está aí nos acompanhando, aguarde um pouquinho, daqui 3 minutinhos a gente volta para o quarto e último bloco do programa Espiritismo Sem Mistérios, continuando aqui o estudo de O Livro dos Espíritos. Aproveita, vai lá e manda sua mensagem para a gente através do e-mail do programa, que é esm@tvmundomaior.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já para o último bloco do programa. Até lá! Estamos de volta para o quarto e último bloco já do programa, André. Passa depressa, né? Passa muito rápido. Quando a gente fala e entende um assunto muito bacana como esse, profundo, né? O programa passa rapidinho. E André, a gente estava falando aqui sobre Jesus, sobre o Consolador prometido que veio a partir de O Livro dos Espíritos. E eu gostaria de lembrar você que está em casa, você que vem acompanhando já a programação e os trabalhos da TV Mundo Maior e da Mundo Maior Filmes. O filme Nos Passos do Mestre estreou na última quinta-feira em alguns cinemas das cidades de São Paulo, Guarulhos e Fortaleza. E eu estou aqui com essas cidades para falar para você que está em casa, que está nos acompanhando, poder ir até o cinema prestigiar esse trabalho, que é a primeira obra, o primeiro filme que vai para os cinemas, levando a visão do Espiritismo sobre a vida de Jesus. Então, para você que está em São Paulo, nós temos sessões no Cinemark do Central Plaza, do Shopping D e do Shopping Pátio Paulista e também nos cinemas UCI do Shopping Anália Franco. Você que nos acompanha aqui de Guarulhos, São Paulo, onde
fica a sede da TV Mundo Maior. Nós temos no Cinemark do Shopping de Guarulhos também as sessões do filme Nos Passos do Mestre. E em Fortaleza, Ceará, no UCI do Shopping Iguatemi e do Shopping Parangaba, também UCI. Prestigie o filme nessa primeira semana para que nas próximas nós possamos fazer a estreia em vários outros estados e assim divulgar esse tão falado, amado e divulgado, claro, Consolador Prometido, através da figura de nosso Mestre Jesus. Então confira o filme Nos Passos do Mestre no Circuito Nacional de Cinema e prestigie essa obra. Júlio, dentro daquilo que você está falando, eu gostaria que o nosso telespectador pensasse, você já imaginou que lá, no ano 33, já havia uma pessoa que estava dizendo que quando chegasse a hora certa, iria enviar para a humanidade algo que servisse de consolo, que relembrasse tudo o que ele tinha ensinado e mostrasse ainda outras coisas? Vocês já pensaram nisto? Que a nossa existência está sob um poder racional, intelectual, amoroso, fazendo com que nós não estejamos jogados como criaturas sem um destino ao sabor da ventania, da tempestade. Alguém está cuidando da evolução da humanidade, respeitando os níveis de cada período. Estes níveis que nós pudemos descobrir pelo estudo, como Piaget, como Erickson e muitos outros, aquilo que nós já sabemos, o Cristo já sabia e já estava adequando o ensinamento à medida do racional da humanidade como um todo. Por isso que é muito bonito perceber, Júlio, esse potencial amoroso cuidando do filhinho. É como o pai e a mãe que sabe que o filho vai para a escola, o filho está dormindo, mas ele está pensando no lanche, no uniforme, Sim. ele está pensando, a mãe está pensando no almoço, o que a criança vai comer no lanche da tarde, quais os horários que ela vai fazer a lição, a hora que ela toma banho. Quando vai dormir. Quando vai dormir. Exatamente. Tudo isso, o filho está dormindo ainda, mas a mãe e o pai já estão pensando em todas essas etapas. É muito bonito entender, e é por isso que nós quisemos começar o nosso primeiro programa com esta visão. Nós não estamos jogados ao acaso. E o Livro dos Espíritos é a prova exuberante de que uma inteligência sábia, uma inteligência superior, governa a evolução da humanidade. Lentamente, com o tempo de um ano de uma criança, correspondendo a 100 anos, ou às vezes até mais, da humanidade, né? Mas ainda assim, nós estamos no século XXI. Estamos fazendo 21 anos. Estamos chegando na maioridade. Na maioridade. Para muitos países. Exatamente, é a partir dos 21 anos. Então estamos chegando na idade da razão. E ainda chegando a essa idade da razão, André, como nós vemos na própria adolescência e nessa passagem, diríamos que para um jovem adulto, né? Uma passagem de fase mesmo do ser humano. Sim. A gente recebe algumas informações ali por volta dos 19 e 20 anos. A gente ainda tem alguns resquícios daquela revolução, quero mudar o mundo, quero fazer alguma coisa, Sim. Mas raciocinando um pouco melhor. Então a gente poderia dizer que agora no século XXI, entrando no nosso 21º ano, com a analogia feita pela pedagogia, que agora a gente começa a criar então um entendimento de que talvez tudo aquilo que a gente pensava antes, com os nossos 18, até voltando um pouco àquele período conturbado, sim, a gente precisa sentar, analisar isso e entender, será que isso é da forma realmente como eu entendi ou eu preciso me aprofundar? Sim, é agora que nós temos ferramentas. A intelectualidade desabrochada permite ao indivíduo da idade adulta avaliar melhor, comparar melhor. Não é que ele já está sábio, sim, não é que ele já está pronto, mas é um processo em que agora ele tem o raciocínio a seu favor. Agora, quando você entende que ninguém morre, você já não vive mais para o corpo, necessariamente, como muitos fazem. Quando você entende que você é um espírito que vai continuar a ter muitas vidas e que cada vida será o resultado da vida anterior que você viveu, você sabe escolher que caminhos vai tomar. Quando você percebe que a lei de causa e efeito governa todos os atos das criaturas, que ninguém recebe sem ter merecido o bem ou o mal, você escolhe fazer o bem, mesmo quando receba o mal. Sim. Você tem motivos inteligentes, inteligíveis, lúcidos, para dizer,
eu não vou mais fazer isto porque faz mal para mim, para o meu futuro. Pode ser bom para o agora, Sim. pode ser gostoso para este momento, pode ser agradável para o meu relaxamento, o meu interesse imediato. Mas, como aqueles que um dia preferiram jogar bola, preferiram ir fazer farra ao invés de ir para a escola, um dia chegam à idade adulta e não têm um emprego, Sim. não têm uma profissão, e aí fala assim, ai, como eu fui tolo de não ter ouvido Perdi meu o pai, tempo, que eu né? perdi o tempo, agora vou ter que estudar agora depois de velho. Sim. Agora, quando você entende o mecanismo, já que nós temos o livro dos Espíritos trazendo toda esta visão lúcida dessas leis, você sabe escolher. É interessante essa analogia que você fez, André, com o adulto ou até uma pessoa de uma terceira idade que chega no momento da vida e fala, eu podia ter estudado, eu podia ter me aprofundado em alguma coisa e agora eu já sou velho demais para isso. A gente poderia também fazer uma analogia com aquelas pessoas que ainda hoje, encarnadas hoje, né, no século XXI, que na média a gente já está nessa idade dos 21 anos um pouco mais maduros, que elas ainda não compreenderam nem um pontinho do que Jesus trouxe no primeiro ano. Exatamente. Seria aquele filho que, na infância, ele recebeu os ensinamentos do pai, mas ele chegou na idade adulta sem seguir. Sem seguir nada. E é fundamental o que você está falando, Júlio, exatamente por causa disto que está acontecendo aqui hoje. Disto que a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, tem lutado para fazer. Que é expandir a capacidade de comunicar essas verdades sem violar a fé de ninguém, sem alterar nenhuma das convicções, sem fazer violência naquilo que as pessoas estão acostumadas a entender, mas fazer com que elas possam conhecer. Isso é fundamental para que elas saibam depois escolher. Porque cada um é inteligente o suficiente para tirar suas próprias conclusões. Nós não estamos aqui, nem eu, nem o Júlio, nem a TV Mundo Maior, subestimando a sua capacidade de pensar. Nós apenas estamos dizendo, existe isto. Não acredite, pesquise, estude. Sim. A gente traz reflexões. Aí você vai ver um mundo novo abrir-se, como nós vamos ver, Júlio, quando começarmos já efetivamente mais adiante a estudar o Livro dos Espíritos nele próprio. Bacana. André, agradeço muito. Obrigado, querido. Pela participação, Prazer, trazer todo esse conteúdo. Você que está em casa, agradeço muito a sua participação, a sua audiência em acompanhar conosco o programa Espiritismo Sem Mistério. Na semana que vem você continua aqui na terça-feira com o programa Espiritismo Sem Mistério, dando continuidade a esse estudo. E você também pode acompanhar durante a programação da TV Mundo Maior das 4 às 5 da tarde, programas dessa faixa do ao vivo, em que você pode participar, mandar sua dúvida, sua mensagem, ter um contato muito mais próximo conosco. Agradeço a sua participação e espero você na semana que vem. Tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus.